Presidente, Sr. Secretário de Estado, não me lembro de utilizar as palavras cataclismo, mas não andará muito longe daquilo que eu penso, na verdade, que é a ação deste Governo para o que é o Serviço Público de Arte e Cultura, porque, de facto, este Governo tem agido como o liquidatário do Serviço Público de Arte e Cultura. Deixe-me só lembrar que, por exemplo, nos swaps, se perderam 700 vezes aquilo que se gasta em cultura num ano, que no BPN o ano passado, os últimos 1.100 milhões que foram injetados no BPN, se perdeu 250 vezes aquilo que se gasta em cultura num ano. Portanto, não venha para aqui com a ladainha do não há dinheiro, e o Sr. Deputado Michel Zoifar dizer que o Estado não tem e que o mercado tem que funcionar, mas o mercado tem que funcionar, mas para a banca o Estado tem que ter dinheiro, tem que ter largos milhares de milhões, e para a cultura uns escassos 4,5 milhões de euros que não chegam sequer para suprir as necessidades. E, portanto, não andará muito longe daquilo que eu penso de facto, que a cultura estará perante um abismo por força da política deste Governo. Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, nós tentámos chamá-lo aqui há mais tempo, o PSD e o CDS entenderam que não havia necessidade de o ouvir na altura dos atrasos, nos atrasos verificados nos prazos dos resultados das candidaturas da DG Artes. Ainda assim, gostava, em primeiro lugar, de lhe perguntar o que justificou os dois atrasos, os dois protelamentos dos prazos previstos, e que medidas foram tomadas para que não tornem a repetir-se esses atrasos. Nós sabemos, olhamos para a estrutura de custos do Ministério e vemos que dos 180 milhões orçamentados, na prática apenas menos de 10 milhões chegam de facto às estruturas. Portanto, há uma burocratização até na concentração dos recursos, que eu estou certo que nem o Sr. Secretário de Estado com ela simpatiza, e portanto nada justifica que uma estrutura que até consome recursos de forma significativa não consiga dar resposta rápida, célere e transparente quando há disputa de recursos públicos. Portanto, sobre os prazos, e já agora, Sr. Secretário de Estado, que coisa é esta de, por despacho, alterar a meio as regras de um concurso? É que o concurso começa com 2 milhões a concurso, acaba com 4 milhões a concurso, e portanto há uma alteração da base de disputa do recurso público, que é uma alteração objetiva das regras a meio do concurso. E, portanto, em primeiro lugar, como é que fez essa operação, e em segundo lugar, como é que justifica essa alteração das regras a meio do concurso, e que impactos é que ela teve também nos adiamentos? Provavelmente há de ter tido algum, presumo. Portanto, Sr. Secretário de Estado, além do conteúdo da sua política, do corte de 75% nos apoios diretos, na diminuição brutal dos apoios, muitas companhias, aliás, a maior parte das companhias de média dimensão teve cortes na ordem dos 50% no seu financiamento. Muitas companhias ficaram sem qualquer apoio. Se o Sr. Secretário de Estado, e ouvimos agora também o Sr. Deputado do CDS dizer que é preciso avaliar o retorno, bem, se o Sr. Deputado não vai ao teatro, eu não tenho culpa, nem as estruturas têm culpa, se não quer ir avaliar o retorno. Agora, o Sr. Secretário de Estado, deixe-me dizer-lhe, por exemplo, Teatro do Noroeste, conseguiu o ano passado, apesar dos cortes, ter o seu melhor ano de afluência à sala. Sabe qual foi o apoio quadrienal a que teve direito? Zero. Perdeu todos os apoios a que tinha direito por parte do Estado, mesmo depois de ter tido no seu historial o melhor ano de sempre em 2012. Portanto, isso significa que essa avaliação não tem qualquer encontro com a realidade. Sr. Secretário de Estado, confirme-me se já não há alguns atrasos nos concursos dos cinemas. É porque eu fui nos concursos de apoio à produção cinematográfica, porque eu estive a consultar, aliás tenho feito com regularidade o site do ICA, e há um documento que é um PDF, portanto um documento que está, julgo que ainda não foi atualizado, sobre as situações dos concursos, e esse documento está estagnado há muito tempo e ainda não há, pelo menos online, os desfechos, e portanto gostava de saber se há já ou não atrasos. De acordo com aquele documento, já alguns estão em atraso. Feira do Livro de Bogotá, bem, 800 mil euros públicos, de financiamento público, para 32 traduções, cujo critério é absolutamente duvidoso. Se o Sr. Secretário de Estado acha que é possível escolher 32 e dizer que é uma representação da literatura portuguesa, ainda por cima, um dos quais o anterior Secretário de Estado, que o precede,
que é uma das traduções em que o Estado português gasta 800 mil euros. E como é que gasta 800 mil euros numa representação de uma feira que tem ainda por cima mais uma percentagem quase igual, um valor quase igual de financiamento privado? Portanto, para uma feira do livro, que tem toda a importância, o senhor Secretário de Estado assegura, e eu gostava de saber como e para onde é que foi cada um desses euros, porque fiz uma pergunta ao Governo sobre essa matéria e não chegou a resposta certa. Chegou uma resposta, mas não explica para onde foi cada um desses euros, senhor Secretário de Estado. Bem, o meu tempo está quase a acabar, eu já agora aproveito apenas para perguntar sobre os direitos de autor e as iniciativas legislativas que prometeu. Bem sei que o PCP, e o senhor sabe, que o PCP tem visões radicalmente distintas, ainda assim há prazos com que o Governo se comprometeu para que o próprio Parlamento possa fazer essa discussão. O PCP tem iniciativas sobre essa matéria, que até gostava de confrontar com as do Governo, mas não há nada do Governo para confrontar. Termino apenas sugerindo ao Sr. Secretário de Estado que diga lá aos senhores da OPARTE que estão obrigados a ser escrutinados pela Assembleia da República, e que é a segunda vez que solicito por requerimento o relatório e contas, os relatórios de atividades e as contas, e que me as negam. E o Sr. Secretário de Estado tem que dizer lá aos senhores com quem lida na OPARTE que o Conselho de Administração da OPARTE não pode negar a um deputado nem a um grupo parlamentar, seja ele de que partido for, o acesso às contas de uma estrutura que é, afinal de contas, pública. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, as suas respostas há pouco foram algo inconclusivas. Eu gostava de algumas delas repor e acrescentar algumas outras. Sobre a Feira do Livro de Bogotá, bem, respondeu-me que o Brasil chegou a gastar o dobro daquilo que Portugal gastou. Isso, muito sinceramente, ao PCP diz absolutamente nada. O que eu perguntei-lhe foi para onde foi cada um dos 800 mil euros que Portugal gastou. E, Sr. Secretário de Estado, já agora, entre parênteses, da parte do PCP, não nos choca que Portugal invista 800 mil euros na representação internacional numa feira do livro. Choca-nos é que haja tão pouco para outras coisas, infelizmente. Choca-nos que isto representa um quarto quase de um ano de apoio às artes em Portugal, gasto em 15 dias na Colômbia. Choca-nos a proporção e não, evidentemente, o valor, porque é um investimento que tem que ser feito e, aliás, que deve valorizar a nossa literatura. Já gostávamos mais de saber. Era para onde foi cada um desses euros, como foram escolhidas as participações e, inclusivamente, até da própria moralidade de uma pessoa que sai da Secretaria de Estado estar representada entre os autores traduzidos. Tenho dúvidas de que, se não fossem algumas ligações, aquela literatura se afirmasse tanto entre o universo literário português, nomeadamente tendo em conta os novos nomes da literatura portuguesa, que são muitos deles suprimidos daquele universo. Senhor Secretário de Estado, há pouco tempo respondeu a uma pergunta do PCP sobre os concursos à literatura, de apoio à literatura, dizendo que não valia a pena gastar dinheiro a financiar livros porque eles ficavam em armazéns. Eu mostro-lhe isso por escrito. Eu tenho isso por escrito, portanto posso-lhe mostrar. Ficavam guardados nos armazéns, gastava-se muito dinheiro, depois não se vendiam. Olha, Sr. Secretário de Estado, eu gostava também de lhe dizer que os concursos de apoio à produção literária se estendiam a revistas científicas, revistas culturais, todos eles desapareceram e se já agora pensava em retomá-los todos e fazer investimento para que os livros não ficassem nos armazéns, como diz que ficavam e que por isso justifica o não financiamento. Há pouco coloquei-lhe a questão do Teatro Noroeste como mero exemplo, Sr. Secretário de Estado, longe de mim querer que comente as decisões do júri e a classificação abaixo da linha de corte desta ou daquela companhia. Utilizei como exemplo, precisamente porque o Sr. Secretário de Estado estava a dizer-nos que a questão fundamental da sua linha política no apoio às artes era a avaliação do trabalho realizado, o retorno do trabalho. E, Sr. Secretário de Estado, usei um exemplo sobre o qual, e podia utilizar o FITEI, podia utilizar a Barraca, podia utilizar outros tantos que tiveram cortes ou que ficaram sem apoio, que julgo protagonizam e realizam um trabalho de dinamização artística que é inquestionável e que, no entanto, foram fortemente penalizados, precisamente porque a verba disponível não permite justiça, Sr. Secretário de Estado. Atirar migalhas para o meio de produção artística em Portugal não permite, em circunstância alguma, que haja uma justiça na sua distribuição. Eu sugiro ao Sr. Secretário de Estado que vá ver o espetáculo aqui abaixo à barraca do Menino de Sua Mãe e leia a mensagem, não a mensagem de Fernando Pessoa, que está por detrás, inclusivamente, também de algumas partes da peça, mas a mensagem que Maria do Céu Guerra deixa aos visitantes daquela sala. E que lhe vá lá dizer nos olhos, depois de ler aquela mensagem, olhos nos olhos de uma pessoa que deu a sua vida inteira ao teatro, que não tem dinheiro para suportar a criação artística em Portugal porque teve que apoiar os desmandos e os criminosos da banca. Vá lá dizer isso àqueles que vivem
e que viveram vidas inteiras dedicados à divulgação e à criação artística, e se tiver coragem, diga-lhes olhos nos olhos que agora não há mais cultura em Portugal porque as opções não permitem dar 750 vezes aquilo que se dá à cultura aos bancos. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, esta última ronda, poucas questões mais lhe poderei acrescentar. Da nossa parte, estes sucessivos encontros entre os grupos parlamentares e o Secretário de Estado da Cultura demonstram bem, pelo menos entre o PCP e o Governo, uma visão radicalmente distinta. Portanto, o Governo, apesar de justificar com a escassez de recursos esta política, aquilo que nós verificamos é que a escassez de recursos é apenas o pretexto para aplicar uma ativa censura financeira à produção artística através das suas mais diversas expressões, particularmente através dos apoios da DG Artes, mas também através dos outros apoios. E eu aproveito apenas para lhe ler a resposta que me deu, vou lê-la, que é para não dizer que não disse, porque revela bem a política, ou pelo menos a perspectiva de que o Governo parte para o apoio às artes e para com essa sua responsabilidade constitucional, que é a de assegurar a liberdade de criação artística e de fruição artística e cultural. Sem uma não pode existir a outra. E o seu Governo está efetivamente a admitir-se disso a pretexto da escassez de recursos. Ora, no livro e nos antigos concursos do Instituto do Livro, agora da Direção-Geral, representam, mesmo no orçamento do Ministério, que já é um orçamento do Ministério, peço desculpa, que já nem Ministério é, mesmo no orçamento que o Governo afeta à cultura, que é já de si parco, os recursos do Instituto Português do Livro, agora a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e da Biblioteca, para estes concursos era de tal forma reduzido que é quase inquantificável. Também compreendo porque é que o Partido Socialista não toca nas questões do apoio à literatura, porque foi o próprio Partido Socialista que cancelou os concursos e este Governo ainda não os recuperou. Mas eu vou ler. Os programas de apoio aos novos autores, à dramaturgia, portanto à base do nosso teatro, literatura e cultura africanas, pelos resultados obtidos nas suas edições, foram considerados não prioritários. O financiamento do então IPLB correspondia a uma percentagem dos custos de produção de cada obra e tinha como contrapartida, por parte dos editores, a entrega de um determinado número de exemplares, 10%, para distribuição pelas bibliotecas municipais. Foi dito por mim? Foi. A verdade é que os restantes exemplares, após uma difícil distribuição pelas livrarias, acabavam por se amontoar nos armazéns das distribuidoras, sendo muitas vezes objeto de destruição massiva. Isto é ou não é uma conversa radicalmente distinta daquilo que se pretende de um Governo que quer estimular a produção artística, e neste caso literária, no país em que governa?